Valeu, frenas, né? Muito bom com a situação. Por ano, são realizadas mais de 127 mil cirurgias plásticas em crianças e adolescentes, o que representa 21% do total de procedimentos cirúrgicos, estéticos ou reparadores no Brasil. Para falar sobre esse assunto, eu recebo Tatiana de Moura, que é cirurgiã plástica, e Cláudia Tricati, que é psicóloga. Sejam bem-vindas aqui à Rede Alesp. Obrigada, Priscila, pelo convite. Doutora, começa contando para a gente, por favor, quais são as cirurgias mais comuns em crianças? Então, depende, o cirurgião plástico, ele começa a atuar, às vezes, nas primeiras horas de vida, no primeiro momento ali. Em casos, por exemplo, de meningomielocele, que são crianças que nascem com defeito do fechamento da coluna vertebral, então nasce com a coluna aberta, o neurocirurgião fecha e não tem pele, e a gente faz o fechamento da pele. Isso é feito nas primeiras 24 horas. Depois disso, vem os lábios leporinos, que a gente tem que... fissuras labiais que a gente tem que intervir ali até o 3º mês, já começa a primeira cirurgia, são diversas cirurgias ao longo da vida, né? Nos pacientes fissurados. A gente também trata de malformações vasculares, então são pacientes que têm hemangiomas, que também bebezinho vai procurar para a gente orientar, muitas vezes não é cirúrgico, mas algumas vezes sim. Malformações de parede abdominal, assimetrias de mama, malformações genitais e também os traumas, né? Pacientes infantis que sofrem queimadura, ou sofrem uma mordedura de cão, por exemplo, um acidente de carro, uma fratura de face. Então, aí o cirurgião plástico infantil atua na reparação desses pacientes. A senhora comentou que algumas cirurgias elas precisam ali nos primeiros dias de vida, né? Tem outras que há uma necessidade de uma espera maior. Até o próprio lábio leporino, são várias cirurgias, a gente encontra crianças um pouquinho maiores, já com aquela fenda, né? Ainda com a fenda. Há um impacto muito grande nas emoções dessas crianças, principalmente eu queria que a senhora falasse pelas que a senhora atende e depois eu queria que a psicóloga também falasse desse impacto. Sim, a gente tem, na verdade, além da visão do que é o bem-estar para o paciente, psicológico também, mas intervir de acordo com o que a natureza é o melhor, né? Certo. Então, assim, por exemplo, a parte de óssea do fissurado, a gente não deve mexer antes do crescimento, né? Então, se eu fizer uma cirurgia de fechamento de palato muito precoce, eu vou alterar o crescimento de toda a maxila. Isso vai ser ruim, né, para o final. Então, a gente também, como profissional, a gente tem que passar essas etapas para os pais e quando a criança já tem algum entendimento, de que, infelizmente, ela vai ter que esperar para que ela seja submetida àquela cirurgia no melhor momento, né, que vai ser o que vai dar o melhor resultado. Isso também é um trabalho que, normalmente, quem trabalha com criança tem um auxílio de psicólogo no grupo, que vai ajudando nessa tarefa do entendimento de que ali agora não é o melhor momento, não dá para fazer tudo do jeito que a pessoa desejaria. Doutora Cláudia, questão então psicológica, no caso até dessas malformações. As questões emocionais, elas precisam ser tratadas sem generalizar nada. Certo. Porque cada caso é muito particular, é muito singular. Tanto a questão da família, quanto a questão da criança. Uma coisa que a Tatiana colocou que é muito importante é o explicar para a família e para a criança a hora de esperar. E isso é muito complicado, porque para uma criança, tanto para sempre, quanto espera que agora não, é muito complicado. Dependendo da idade da criança, é impossível, não é complicado. Então, sim, nós precisamos cuidar disso, porque as cirurgias não são mágicas, né? As questões médicas não são questões mágicas, como tantas vezes elas são pintadas ou entendidas, assim como a própria enfermidade precisa ser trabalhada nesse cuidado emocional. E a questão do bullying?
né? Porque existe a questão já das cirurgias que são reparadoras, né? Porque tem já alguma malformação, mas existem crianças que passam pela questão do bullying. De repente, uma orelha um pouco maior, um nariz maior, alguma coisa que está fora do padrão, entre aspas, né? Porque as crianças ainda vão evoluir tanto, né, doutora? Priscila, eu trato muito o paciente com orelha abano e eu gosto de deixar bem claro que a queixa tem que ser do paciente e não dos pais. Isso é muito fácil a gente pegar na anamnese, porque se a criança chega e você fala primeiro, oi, tudo bem, o que você veio fazer aqui? Ele já vira e já olha, fala, não sei. Aí a mãe já começa, então, doutora, deixa eu falar. Eu falo, não, quem vai falar é a criança, ele já sabe falar tudo, sabe se expressar, então, o que você veio fazer aqui? Aí vim mostrar minha orelha. O que você não gosta da sua orelha? Porque na escola falam que é grande. Mas isso te incomoda? Incomoda. Você faria uma cirurgia por isso? Mas como que é a cirurgia? Eu vou fazer um corte, você vai estar dormindo, você não vai ver nada, mas depois você tem que deixar a mamãe limpar atrás, vai ter que usar uma faixinha por um mês, você não vai poder correr, nem brincar, nem andar de bicicleta por um mês. Você topa? Não, eu não topo. Então, o dia que você topar essa troca, você pede para sua mamãe te trazer, que a gente faz. Então, assim, a criança ela tem que entender que aquilo tem um preço, que ela tem que colaborar, que não é uma coisa que se compra e ela passa a ter. Então, ela tem um pós-operatório, ela vai ter um pouco de dor, ela vai ter que tomar um remédio, ela vai ter que cuidar da cicatriz, ela vai ter que deixar que a gente cuide. Né? E a criança que não está motivada, ela não deixa. E esse pós-operatório vira um inferno. Né? Além de comprometer o resultado da cirurgia. Então, o cirurgião que lida com criança, que não sabe arrancar essas questões da criança, vai ter problema no pós-operatório, vai ter uma criança que vai estar ali enchendo o saco, que não vai deixar cuidar e que provavelmente vai ter uma recidiva da orelha abano. Né? Há a possibilidade de uma recidiva? Sim, se não fizer usar a faixa, não fizer o repouso, tem 30% de chance de recidivar, porque a cartilagem tem uma memória, ela tende a voltar para a posição correta, que era correta dela, né? Então, a orelha abano também tem uma outra questão, que eu já atendi mães que vieram indicadas de pediatras com bebê de colo ainda, meses, para a correção da orelha abano. Então, assim, às vezes tem uma falta de informação dentro do meio médico, de quanto isso tem... Primeiro que, assim, as pessoas têm que entender que a queixa tem que vir do paciente. Então, o bebê nunca vai se queixar da orelha abano. Nunca. Ele nunca vai falar, tem orelha abano, eu quero operar. E, aliás, nem no primeiro ano de vida, nem no segundo ano de vida, nem no terceiro, nem no quarto. Talvez ali, a partir do 4, 5 anos, comece a ter essa percepção de que a orelha é diferente da orelha do amigo, ou do irmão, ou de outras pessoas. Mas, mesmo assim, ainda não caracteriza uma queixa. Ele fala assim, minha orelha é diferente, não significa que ele está falando, eu não gosto da minha orelha, eu faria de tudo para que ela fosse diferente. Então, além dessa percepção do que a gente tem que esperar do paciente, tem a questão anatômica. A gente não pode, não deve fazer cirurgia nas orelhas antes dos 7 anos de vida. Porque isso muda ainda, a criança vai mudar. Exatamente, porque a orelha ela tem uma relação de crescimento maior do que a cabeça. E aí, a partir dos 7 anos, essa relação já é a relação do adulto. Antes disso, a orelha é maior que a cabeça, relativamente, entendeu? Certo. Da criança. Isso não é só nos humanos. Você pega um filhote de cachorro, ele também, proporcionalmente, a orelha dele é maior do que a mãe, do que o adulto, entendeu? Quando tá ali, não um bebezinho, mas adolescente, assim, 1 aninho. Então, a mãe também, por mais que ela... Porque tem mãe que treina, né, a criança, o que tem que falar na consulta. Então, vira e fala, ó, sua orelha é muito feia, você tem essa médica que vai resolver, você tem que ir lá falar que você não gosta. Se você não falar, ela não vai fazer nada, e a sua orelha é muito feia. Então, aí você tem que falar assim, então, mãe, só com 7 anos. E aí, fica com essa bomba de você ter falado para o seu filho ou para sua filha que a orelha dele é muito feia.
parte, então, muitas vezes, dos pais, o desejo, de repente, de olhar ali, com ou certeza. nela mesmo, ou no cônjuge. Sabe, Priscila, é importante também nós pensarmos que as coisas não podem ser resolvidas assim. Então, a criança fala, o meu amigo falou sobre a minha orelha. Então, peraí que a mamãe vai dar logo um jeito, porque hoje, estamos falando da orelha, que é uma questão... Existem questões que não são médicas e que precisam ser minimamente trabalhadas pela família, pelo adulto, na verdade, né? E que não são todas resolvidas com por exemplo, com uma cirurgia. Então, quando a criança fala, vamos fazer um paralelo, na escola estão me chamando de baixinho, como vamos resolver? E se essa mesma criança que reclama da aparência da orelha ou que é treinada, induzida a falar isso, depois da cirurgia fala assim, agora estão me chamando de baixinho, vamos lá, dar uma solução para isso também. Essa solução, ela tem que ser muito conversada e tem que ser muito de dentro para fora. Precisa não só partir da criança, porque a criança não sabe que uma cirurgia vai consertar aquilo. É importante que ela entenda e faça o trabalho contrário. Eu também preciso reagir a isso. Eu também preciso entender isso. E muitas vezes, o que é perguntado para essa criança não é com maldade, é com curiosidade. Quando uma criança fala para outra, por que sua orelha é assim? É necessário explicar isso. Isso não é bullying. Isso não é bullying. Bullying é uma outra coisa. Bullying é uma coisa de repetição. Bullying, ele aparece quando vamos dizer assim, o bully, que é o valentão, se faz dessa característica ou desse papel, enfim, a plateia participa. Então, isso sim é bullying. O falar, por que sua orelha é assim? Nossa, como você é baixinho. Isso não é bullying. Porque, de fato, a criança pode ser baixinha. De fato, a criança tem uma orelha diferente desse ou daquele. Então, os adultos botam um padrão sempre. E nós não precisamos só pensar na cirurgia plástica, por exemplo. Quando uma mãe leva sua filha de 4 anos para fazer escova progressiva, o recado que ela dá para a criança é assim, o seu cabelo, a mamãe não gosta. Não é bonito o seu cabelo. Então, nós vamos dar um jeito nisso. É um padrão do adulto, porque a criança não tem essa dimensão. Por isso que no começo eu falei, cada caso precisa ser avaliado muito cuidadosamente como único, né? Como único, porque tem em alguns momentos é preciso fazer aquilo, por questões médicas ou até existem as possibilidades de questões estéticas, mas a criança, o corpo é dela. E não adianta falar para a criança algumas coisas em determinadas idades, porque ela não vai compreender. Você estava me contando de uma criança que, quando viu o resultado, falou, eu não gostei. A criança não tem esse entendimento do agora é para sempre, vai ficar assim. E talvez, lógico que existem as questões médicas dos 7 anos, mas isso também colabora com uma maturidade maior da criança. Não só para o pós-operatório, mas para entender isso, para entender que aquilo é para sempre. Você tem a possibilidade de escolher ou não, fazer agora ou não. Então, uma mãe que leva uma criança com a mama grande fala, ela quer diminuir, e a criança tem 15 anos, e depois, quando ela estiver mais velha, os padrões estéticos dizem, não devia ter feito isso, a criança precisa ter também a possibilidade de escolher. Também não, a criança precisa ter a possibilidade de escolher. Em relação à mama, Sim. O que eu vejo na prática clínica é o contrário da orelha. A orelha, os pais querem que faça. A mama, os pais não querem que faça. Isso aí.
por mais que seja penoso demais para aquela menina usar um sutiã 52 com 15 anos, ou 50, ou 48, ou 46 que seja, entendeu? Ou ter a mama muito pendente com 15 anos. Um comprometimento de postura, exato, inclusive. já se põe de uma forma que começa a ter dor, não faz atividade física, não vai na praia, não tira a camiseta, não tem roupa, não quer se vestir, não quer ir num baile, nem nada disso, por conta da mama. Aí a mãe fala, mas doutora, ela vai conseguir amamentar, se operar? Eu tenho tanto medo. Mas e o tamanho da cicatriz? É muito grande a cicatriz. Ela é tão novinha, já vai ter cicatriz? Então é o contrário, entendeu, da orelha. Eles, em geral, os pais não apoiam as meninas que têm alguma deformidade na mama, de operar a mama. Agora, se é um menino que tem ginecomastia, que é a mama aumentada no homem, aí sim, porque homem não tem mama, né? Agora, a mulher pode ter uma mama gigantesca. Então, a gente, mais uma vez, tem que ouvir a criança, no caso, nesses casos, adolescentes. Sim. O quanto que a sua mama te incomoda? Qual é o seu sonho de amamentar? Eu sempre pergunto, você tem um sonho de amamentar? Você colocaria em risco esse sonho fazendo essa cirurgia agora? Mas a maioria responde, doutora, eu gostaria de amamentar, mas eu não gostaria de ficar mais 15 anos com a mama assim. Porque hoje em dia a gente vai ter filho com 30, com 35, com 32... E elas com a mama desse jeito, com 15. Então, assim, doutora, eu não sei nem se vou conseguir casar com a mama desse jeito, quanto mais ter filho. Que é autoestima, e a cicatriz emocional, que normalmente os adultos não avaliam, porque não é por ser adulto, é por ser o outro. Não é assim, nossa, mas que adulto malvado. A gente está falando muito mal dos pais. Não é que adulto malvado, é porque é para preservar mesmo. Não existe mãe e pai que queiram o mal. Claro. Mas muitas vezes o termômetro da gente não serve para medir a dor do outro. Né? Então, a cicatriz emocional, muitas vezes, tem um peso muito maior do que a cicatriz física. E só quem pode avaliar isso é quem sente. Só pode avaliar quem sente. Então, é o adolescente que vive de capuz, porque não quer se mostrar. É a menina que não pode usar a roupa que ela gostaria, porque ela não quer se mostrar. E aí o adulto coloca o seu prisma, o seu foco, numa coisa que, na verdade, não vai, naquele momento, aliviar aquela dor da menina. A gente falou do seio grande, né? Mas tem também a questão dos seios muito pequenos, né? E algumas adolescentes já querem ali colocar um silicone. O corpo não vai mudar ainda? Né? Na adolescência a gente sabe que a coisa parece que fica tão desproporcional, né? Às vezes a gente olha os meninos, aí eles estão, sei lá, às vezes parece que a cabeça é maior, o corpo é fino, e chega um momento que tudo se ajusta e eles, né, começam a ficar mais bonitos, assim, dentro de um padrão, mas... já que vai ter essa mudança, não é perigoso? Não, perigoso não é, né? Mas, assim, o implante de qualquer produto, ele só pode ser feito numa criança que não é, né, numa pessoa que não é maior de idade, com autorização dos pais. Certo. Então, a gente não pode colocar silicone sem que os pais permitam. Isso é uma questão jurídica, né? Porque você está colocando um corpo estranho. A questão médica tem a ver com o término do crescimento da mama. Então, por exemplo, se chega uma menina com 18 anos, ela só tem o bico, a areola com o mamilo. Essa menina sofre tanto quanto aquela outra com a mama gigante. Isso. Entendeu? Então, assim, eu Tatiana, eu vejo essas duas meninas da mesma forma. Tem muitos colegas que acham que não, que aquela tem dor nas costas, essa não, então ela que põe um bojo. Eu não penso assim. Só que a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, a menarca. Se essa pessoa, essa criança, essa menina ficou menstruada já há bastante tempo, então realmente a mama não vai mudar mais, já é uma mama considerada adulta, apesar dela estar ali no fim da adolescência, eu coloco, não tem problema nenhum. Agora, se uma menina menstruou há 2, 3 anos e ela já tem uma queixa da mama pequena,
e fica lá pentelhando a mãe que quer pôr prótese. A mãe cede, vai lá, ó, doutora, eu autorizo, ela tem 16 anos, eu quero pôr prótese. Ela quer pôr prótese, eu autorizo. Tudo bem. Essa menina, ela vai ter muito mais chance de ter estria. Isso é muito comum quando a gente põe a prótese em paciente mais jovem. Jovem que eu digo assim, na adolescência, tá? Certo. Como a gravidez na adolescência, elas têm muito mais estria também do que depois quando já é uma mulher mais adulta. Então, eu exponho tudo isso, muitas vezes elas dão um passo para trás, falam assim, então se eu esperar mais uns 2 anos, esse risco diminui? Diminui. Aí, beleza. Aí a outra questão que você falou, mas o corpo não vai mudar? Não é o corpo que vai mudar, o corpo pode mudar ou não, mas a cabeça vai mudar. Então, a menina com 18 anos, ela quer uma mama que ela com 30 ela não vai querer. Mas eu falo tudo isso. Certo. E continuo assim, a gente faz uma escolha em conjunto ali. Então, ela quer colocar uma prótese, por exemplo, vou dar um exemplo, de 350, e eu acho que vai ficar inadequado quando ela sair dessa fase, eu falo, eu acho que vai ficar inadequado quando você sair dessa fase. Quando você começar a trabalhar, se for, sei lá, uma advogada, for uma médica, for qualquer coisa, que você vai estar num ambiente assim, você vai se sentir bem assim? Com uma mama desse tamanho, você acha que vai estar legal? A gente não consegue chegar num meio termo, mas mesmo assim, a pessoa de 25 não tem a cabeça da pessoa de 50. E eu tenho que operar a pessoa naquele momento. Hora ali. De repente, ela com 50 anos, ela volta e fala, doutora, eu pus prótese quando eu tinha 25 e agora eu não estou me sentindo bem. Eu adorei, curti pra caramba naquela época, foi ótima, mas agora eu quero tirar. Tudo bem. Não tem problema. Essas escolhas não são eternas, entendeu? Principalmente em relação à mama. Você pode diminuir, você pode aumentar. A pessoa tem que entender que cada cirurgia tem um risco, cada cirurgia tem um custo, tem tudo isso. Mas não dá, é impossível você, com 25, pensar como você vai estar com 50. E como você vai querer estar com 50. Você pode falar assim, eu quero fazer atividade física, vou me cuidar, vou estar assim, essa... Mas nem a cabeça... e nem em relação aos padrões que vão estar daqui a 25 anos. Isso é muito importante. Né? De repente, daqui a 25 anos, seja super na moda não ter peito nenhum. E aí a gente... Eu não sei lá, acho que não vou estar mais operando, mas quem estiver operando na época vai fazer mamas super pequenas. Teve uma época que tinha um padrão mais andrógeno. Né? Que tinha até uma apresentadora famosa, que ela era... esqueci o nome daquela loira, bem bonita, super... roupas andrógenas, isso foi passando. Então, a gente tem que saber, a moda existe, você tem que tentar ali falar, olha, tudo bem, agora é bonito ter a mama grande. Daqui a 5 anos você vai... Não dá pra gente chegar no meio termo e não colocar tão grande assim? Isso, né, Tatiana, para um adolescente, falar de daqui a pouco, né, daqui a alguns anos para um adolescente, beira o impossível. Porque o adolescente, ele não consegue enxergar daqui a pouco. Eles são imediatistas, eles precisam ter os seus anseios resolvidos na hora, porque a ansiedade é algo absurdo nessa fase. Então, as cirurgias estéticas na fase da adolescência, elas, na verdade, não as cirurgias, mas os médicos que trabalham com isso, tem que conhecer muito de adolescente, tem que conhecer muito de criança, mas tem que conhecer muito de adolescente para não cometer um deslize, um equívoco por desconhecimento da maturidade ou da falta de maturidade de um adolescente. Se um adolescente na segunda quer uma coisa e na quarta-feira já não quer mais, ou na segunda é a melhor amiga e na quarta já não é, imagina com o corpo. Então, todas essas cirurgias, elas precisam ser cercadas de cuidados emocionais. Todas essas cirurgias, elas precisam ser cercadas. São muitos pontos de atenção. O ponto do adulto, o ponto dos amigos, o ponto da queixa, o ponto do futuro. São muitas diferenças e muitas dificuldades que precisam ser cercadas. E daí como que os pais podem
trabalhar com isso? Porque a gente sabe que os adolescentes, eles, né, assim como a senhora falou, um dia querem uma coisa, outro dia já não querem mais, estão gostando, não gostam mais. Eu acho que existem momentos em que os pais precisam dar o interdito, usar do papel de pai, né, para falar, acho que ainda não. Até em muitos momentos, eu não tenho dinheiro para isso. Nós vamos ter que pensar juntos, porque alguns pais, eles fazem das tripas coração para atender imediatamente a uma questão. E crescimento para a criança. Poder, agora não dá, ou não está na hora ainda. Quando a Tatiana falou dos 7 anos, assim, você tem que esperar, nós vamos ter que trabalhar com isso. Então, o papel dos pais nesse momento, ele é um misto de acolhedor, um papel acolhedor, um papel de limitador, né? E de conseguir ver de longe, na medida do possível, a dor do seu filho. Acolher aquela dor, entender aquela dor, mostrar para aquela criança, nós estamos juntos, nós vamos passar por isso juntos. Lembrando que passar por isso juntos, pode ser fazer a cirurgia ou não fazer a cirurgia. É muito importante que o adulto se mostre parceiro nesse momento, parceiro nessa situação. Não parceiro, estamos em pé de igualdade, não. O que for feito, nós estamos juntos. É importante que a criança seja fortalecida. Não você tem que reagir assim aos comentários que te fazem. É preciso que a criança seja fortalecida em todos os sentidos. Não é possível fazer uma correção a cada questão que é apontada por um amigo, por um grupo de amigos. Então, a criança precisa, o autoconceito e a autoestima precisam ser trabalhados sempre. O autoconceito, ele é formado porque ouvimos dos outros sobre a gente, né? E a autoestima é a leitura afetiva que a gente faz desse autoconceito. Então, isso, numa cirurgia, quer seja reparadora, quer seja ela estética, precisa ser muito, muito cuidado e muito trabalhado. Né? A autoestima é algo para ser levado em conta em qualquer processo desse. A senhora acha que os pais estão permitindo que os filhos façam as cirurgias ainda na infância ou na adolescência, até porque os métodos cirúrgicos mudaram um pouco, porque havia sempre muito aquele medo, né? Vai tomar uma anestesia geral, uma criança, e o pai já falava, não, de jeito nenhum. O medo é da anestesia, né? É sempre assim, o medo é da anestesia. Não, o que é totalmente infundado, né? Na verdade, eu acho que o que mudou muito foi a prática anestésica mesmo. Hoje a gente tem anestésicos de metabolização muito rápida, que a gente consegue dar alta no mesmo dia. Então, encurta muito a internação, estar no hospital, acorda sem passar mal, antes acordava com náusea e tal. Isso mudou muito. Mas eu acho que os pais hoje em dia, não sei se eles estão mais permissivos ou se as crianças e os adolescentes estão mais queixosos ou se vendo mais e tendo mais informação. E se exigindo mais. Enfim, hoje a cirurgia plástica é muito mais acessível financeiramente também do que era há 20 anos atrás. Não tem como comparar. Então, você vê mais pessoas fazendo, isso chega no seu ciclo social. Então, assim, minha amiga fez, meu outro amigo fez, eu não sei o que fez, correu tudo certo, deu tudo bem, por que eu não faria? Se me incomoda também, né? Então, talvez os pais estão mais acolhedores, talvez os pais estão ouvindo mais e está mais acessível financeiramente. Então, eu acho que aumentou esse número também por isso, entendeu? Não é só porque a técnica, sinceramente, é milenar. É cortar e costurar. Não tem, assim, tem uma técnica nova de mama, entendeu? Não. O que a gente faz de mama hoje em dia foi desenvolvido pelo Pitangui. Tem 50 anos. E eles sabem tudo. Os adolescentes sabem tudo. Eles pesquisam, olham, né? Eles sabem tudo. Tudo na palma da mão, né? Exatamente. Eles Você já sabem chega tudo. com as dúvidas corretas, muitas vezes
poucas dúvidas, principalmente cirurgia de redução de mama. As meninas já vêm sabendo muita coisa, mas muito, muito mesmo. Então, às vezes, muito mais do que uma mulher adulta quando vem. Sim. Né? Porque eles têm ferramentas para isso, né? Sim. Bom, nós já vamos terminar aqui o nosso programa, tem 1 minutinho para cada uma, só para as considerações finais. Eu queria que a senhora falasse, então, o que pensar, então, antes de decidir pela cirurgia? O que é importante? Eu vou fazer a cirurgia quando? Eu acho assim, a cirurgia plástica, seja estética ou reparadora, ela tem que vir no momento em que a criança está demandando aquilo, né? Tirando as questões anatômicas, que ela pode ir até o cirurgião falar, não dá para fazer agora. Mas tem que vir dela. Eu acho um erro quando os pais apontam defeitos ou relações ali fora do padrão nos seus filhos. Também é errado aquela mãe que fala assim, você é lindo de qualquer jeito, também não é legal, entendeu? Porque às vezes a criança está querendo ali expor uma queixa e a mãe está abafando, falando, você tem que se aceitar desse jeito, assim tá ótimo, mamãe te ama assim. Então, os pais, os cuidadores, quem está ali com as crianças, tem que identificar se é queixa e não apontar um defeito. Né? Acho que eu estou entrando na sua área. Não, mas isso mesmo, doutor, concordo. Mas as áreas são muito... Uma entra na outra, com certeza. E é nessa linha mesmo. Eu acho que saber o seu filho é muito importante. Saber o seu filho, não é conhecer, saber mesmo. Ouvir o seu filho é tão importante quanto saber o seu filho. Então, por que o ouvir? Porque o que a Tatiana falou, às vezes a questão é muito mais da mãe. A mãe fala, não, eu não quero, ela vai querer amamentar ela. Então, entender o tamanho da dor, entender também que esperar faz crescer, entender que muitas vezes esse sofrimento providencia também coisas boas lá para frente. Então, não existem regras. Eu acho que quando fala assim, mas eu conheço uma pessoa que fez e se arrependeu, não existem regras. Existem contextos e existem pessoas muito diferentes umas das outras. Muito obrigada, então, pela participação de vocês. Ótimo, né? Todos esses esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigada. Bom, o programa em discussão especial fica por aqui. Para assistir esse e outros programas, você pode acessar o canal da Rede Alesp no YouTube. Segue a gente lá, viu? Tchau, tchau. Vale a pena. Muito bom com a situação.